Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris, é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Nosso sobrevoo de hoje está prejudicado pela fumaça e pela fuligem que cobrem o Brasil. Bom, a notícia internacional mais importante é a morte do ex-presidente ditador do Peru, Fujimori. Fujimori criou uma dinastia, dizem quase unanimemente os jornais, no Peru. Até hoje restam seus seguidores, inclusive a filha de Fujimori faz política, foi candidata com chances de ter ganho da eleição, não ganhou por pouco, foi candidata a presidente da República. O governo de Fujimori foi marcado, como todas as ditaduras, pela crueldade, tortura, prisões arbitrárias, mas por corrupção em grau avançadíssimo. Corrupção que acabou transpirando, que acabou sendo mostrada no seu âmago à população. Ele ficou anos e anos preso e morreu de um mal que eu considero terrível. Aqueles que acreditam em castigos, etc., tem um prato cheio. Ele morreu com câncer na língua. Fujimori morreu com câncer na língua. Claro, nesse instante ele está batendo as portas do inferno. Manchete do Globo de hoje, que é a questão da seca e do fogo, que as autoridades brasileiras começam a despertar agora, porque elas estão sendo cutucadas pela imprensa brasileira. A imprensa que está fazendo um papel que devia ter sido feito pelas próprias autoridades. Estão discutindo sucessão na Câmara dos Deputados. Vê, a sucessão da Câmara dos Deputados, que se você vê noticiário todo dia, Lira para cá, Lula entra, não sei o quê, daqui a pouco a gente é capaz de chegar lá, né, no nosso noticiário, quer ver, Lira sinaliza apoio a Hugo Mota em sucessão e desagrada a parte do Centrão. Lula, que prometeu não entrar, entrou. Tudo isso, né, é para 25 de fevereiro do ano que vem. 25 de fevereiro de 2025. A discussão começou agora, é importante, porque o botim é importante, né? É politicamente, por outras razões, muito importante, dá a quem comanda e ao seu grupo uma posição muito forte em relação ao que quer e não quer do governo, em relação às verbas, etc, etc. É uma posição muito grande de força de um governo que não tem maioria na Câmara. Mas que esse assunto sobrepuje para os políticos um assunto importante como o que está acontecendo climaticamente no Brasil, é um drama absolutamente incrível, mostra a falta de consciência da chamada classe política, falta de consciência mínima e de respeito à população. De respeito à população. De repente, o fogo se derrama sobre o país e a gente percebe que não tem preparo nenhum, não tem projeto nenhum. Cada um combate o fogo como quer. Há os heróis do fogo, os bombeiros, os voluntários jogados nessa guerra, jogados nessa ação contra o fogo,
mas sem projeto, jogado de qualquer maneira, né? Quase para posar para as fotos, para mostrar que o governo está fazendo alguma coisa. Não está fazendo nada, não está fazendo nada. Agora aparece o Lula e declara a criação de uma entidade destinada a combater o fogo no futuro. Aí você ainda tem que preencher o cargos, funções, automóveis, diárias, etc., numa entidade que é interessante essa entidade porque tudo vai recair sobre ela. O Lula, em vez de ser cobrado, vai começar a cobrar dessa entidade. Agora ele está silencioso e fica o tempo todo com ações de tirar o músculo da seringa. Então, a manchete do Globo, vou voltar ela: seca e fogo levam a Amazônia a líder em emissão de gases poluentes. Eu imagino aqui comigo mesmo, a Amazônia, até anteontem, o pulmão do mundo, o oxigênio que o planeta Terra precisa, o grande verde, o grande beneficiador da respiração humana no planeta Terra, etc., vira exatamente o contrário. Vira uma espécie de lança-chamas contra o planeta. Aí continua a linha fina, aquela linhazinha embaixo da manchete. Estiagem histórica e queimadas fora de controle fizeram região ser a que mais provocou o fenômeno nos últimos 5 dias, indicam dados da União Europeia. Isso não é coisa de Galeria da 25 de março, de binóculo da Galeria de 25 de março ou do Paraguai, com o pedido de perdão a esse nobre país que é o Paraguai. São dados da União Europeia. Eu vou repetir esse pesadelo, isso é um pesadelo. Assim, efeito estufa lá em cima. Seca e fogo levam a Amazônia a líder em emissão de gases poluentes. O Globo tem uma fotografia triste, né? Um cavaleiro montado num cavalo é o centro da fotografia, pó, cachorro, pessoas, bois. É uma coisa assustadora. Deixa eu dar uma lida para você. A combinação entre a pior seca já registrada e o desmatamento e fumaça na Amazônia são das principais fontes que espelha o que levou o país à liderança de um ranking impensável para a região que já foi apelidada de pulmão nos últimos 5 dias. Você vê, também o Globo está rememorando essa questão de pulmão, ex-pulmão do mundo. Entrevista Marina Silva. Ainda vão culpar, é claro que ela é responsável pelo setor, né? Não foi ela que botou fogo, mas claro, se prepara porque de repente metem a culpa na mulher. Estão se preparando para meter a culpa na Marina Silva. Ela está assim, isolada, né? Dá a impressão que o pessoal do governo tem medo de chegar perto dela porque ela pode ser responsabilizada. Ministra do Meio Ambiente rebate críticas sobre queimadas, citando redução do desmatamento. Há uma química muito potente na situação atual, né? Diz a Marina Silva, que tentam transformar na culpada pelo que está acontecendo.
Claro que ela tem que dar as explicações dela, e claro que ela não tem culpa de nada. São fatores de despreparo, fatores de não projetos que vêm de há muito tempo, que vem de anos. Isso não é uma coisa que se prepara de um dia para o outro, como alguém quer fazer. Dizer o Lula acha que vai criar essa tal entidade e tudo. ah, Pronto. Agora, entrevista Macaé Evaristo. Ministra dos Direitos Humanos fala de cortes no orçamento da pasta, o que vê como problema e promete priorizar população de rua e diz na entrevista a Sérgio Roxo, que é o jornalista do Globo, não ter sido escolhida por ser mulher negra. Ela defende que haja mais canais permanentes de denúncia de assédios. Para mim, pouco importa se ela é branca ou negra. O fato é que ela é capaz, ela tem um currículo, tem alguns problemas aí envolvendo a justiça que tem que ser melhor vistos. Existem, ela é ré em processos que envolvem corrupção, ela é ré, mas ela tem um currículo importante. Agora, se ela... Claro que ela foi escolhida pelo Lula. Ele o tempo todo disse, o Palácio Transparente, o Lula está procurando uma mulher negra. Ele estava procurando uma mulher negra, é evidente, né, para fazer o que os americanos chamavam de show negro nos seus pelotões de administração, na televisão. Sempre tinha que ter um negro para mostrar que não havia racismo, show negro. Mas ela teve, claro, ela teve na sua escolha esse elemento da sua negritude, o que não diminui nem um pouco a categoria, as obras dela, a sapiência, tudo isso. O que arranha é esse processos em que ela é ré por corrupção. Mas o resto, quanto à capacidade, títulos, sabedoria, etc., não há dúvida. Vamos ver o que ela vai fazer, né? Tá aqui, ditador peruano que iniciou dinastia política. Aqui é um obituário. Outsider eleito presidente do Peru, Fujimori fechou o Congresso e comandou a ditadura antes de ser condenado por violação dos direitos humanos e corrupção. Sua filha herdeira política, ficou em segundo nas últimas eleições. Nós já dissemos tudo isso. Eu só queria lembrar uma coisinha que as pessoas parece que esquecem. O Fujimori foi eleito e ele deu um alto golpe. Ele era presidente eleito do Peru. E as esquerdas que ele tanto vergastou foram basilares, foram importantes na eleição de Fujimori. Fujimori, quando foi eleito, foi apoiado pela esquerda. A sua candidatura foi totalmente apoiada pela esquerda. Então, se há erros na eleição dele, pois ele deu um golpe sendo presidente. A esquerda tem as suas culpas também nessa escolha. Houve um momento que as esquerdas peruanas se dedicaram a eleger Fujimori e deu no que deu. Ele não tinha nada de esquerda. Olha que coisa interessante, só isso vale como um fato interessante que o Globo puxou aqui para a primeira página. Estudo americano baseado em imagens indica que o cérebro das meninas,
os cérebros das meninas envelheceram, efeito isolamento. Meninas envelheceram mais que meninos durante a pandemia. Estudo americano baseado em imagens indica que o cérebro delas ficou 4,2 anos mais velho no lockdown, enquanto o aceleramento no deles foi de 1,4 anos. Até nisso as mulheres estão nos derrotando, hein? Até nisso. Desculpe. Tem outra coisa aqui de saúde, e eu só vou ler o título. Sempre tem que tomar cuidado com essas notícias de saúde, porque a gente não sabe até que ponto elas acertam. Injeção semanal de insulina se mostra eficaz contra a diabetes. Teste em fase final revela eficácia de um novo tipo de substância de aplicação semanal que pode acabar com a necessidade das injeções diárias para controlar o açúcar no sangue. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Bom, eleições para prefeito. Eleições, o Globo do Rio de Janeiro dá um foco especial para as eleições paulistanas, porque elas são uma base, pelo menos políticos reconhecem, elas têm o condão de ser uma base para futuras eleições presidenciais. Tem muita gente que tem dúvida a esse respeito, mas é a eleição da maior cidade e da cidade economicamente muito potente para o Brasil, no Brasil. Então, tá aí essa importância de um jornal nacional, mas basicamente carioca, estar dando com destaque a eleição em São Paulo. Nunes cresce após TV, mas segue em tríplice empate com Marçal e Boulos. Pesquisa mostra prefeito que concorre à reeleição em São Paulo passando de 19% para 24% após o horário eleitoral na TV. Nunes fica em empate técnico com Pablo Marçal, que tem 23%, e Guilherme Boulos, 21%. Então, se você fizer uma análise técnica, esses resultados está em primeiro, está em segundo. Isso não pode ser levado em consideração tecnicamente. Tecnicamente, os três estão empatados. Agora, tem um porém. O prefeito Nunes, colocado contra Boulos, por exemplo, e contra Marçal, num eventual segundo turno, ele vence, nos dois casos. E por uma margem que pode ser considerada boa. Quer dizer, nesse momento, você tem um tríplice empate. Estamos vendo quem vai para o segundo turno. Se o prefeito for para o segundo turno, Ricardo Nunes, qualquer que seja o seu adversário, ele vence, segundo pesquisa hoje. Então, a gente tem que considerar uma fotografia de hoje. Isso não, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Enfim, é esse o panorama. Mas no Rio de Janeiro, o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, foi entrevistado pelo Globo, enfim, tá difícil, né? Lá no Rio de Janeiro tá difícil. O atual prefeito deve levar facilmente, segundo as pesquisas, no primeiro turno, se as coisas não mudarem também, mas por enquanto a indicação das pesquisas é essa. Deixa eu passar para a Folha.
a Estadão, aqui ó, o Estadão, deixa eu ver. Câmara aprova texto básico da desoneração com uso de dinheiro esquecido para compensar a medida. Lembra aquele dinheiro que aparece um anúncio dizendo, o anúncio bem calminho, dizendo, olha, se você tem dinheiro, veja se você esqueceu dinheiro em algum banco, não recolheu e tal, está lá no Banco Central, entre com seu CPF, o dinheiro lhe será devolvido integralmente, o dinheiro é seu e tal. Pois é, como está faltando dinheiro para essa desoneração, lembra, dos 17 setores e tal, que vão pagar menos impostos, essa brigaiada toda, aí resolveram aonde? Avançar no dinheiro das pessoas. Esse é uma discussão. O pessoal esqueceu? Não sei se esqueceu para sempre. O Banco Central foi contra. Esse é um dinheiro que as pessoas esqueceram por qualquer razão, de repente podem lembrar. Muitas morreram, outras foram embora, outras nem sabem que esse dinheiro existia, enfim, mas se apropriar desse dinheiro, quer dizer, o dinheiro que ficou lá num cofrinho e que é da população, eu acho uma coisa muito estranha que o Estado brasileiro faça isso com a aprovação do Congresso. Quer ver? Texto aprovado 3 minutos antes do fim do prazo no STF prevê que valores esquecidos de instituições financeiras sejam considerados para cumprir a meta na contramão do BC. Votação será concluída hoje. Pelo amor de Deus. Não sei se as pessoas iriam ou não buscar, mas estão considerando isso perdido. Meteram a mão. Governo pede a Zanin mais 3 dias para concluir lei da desoneração. Lula ainda não sancionou o projeto. Está no fim e estão pedindo mais 3 dias. Governo faz política fiscal feijão com arroz e dividirá 95% do PIB, dizem analistas da Warren. Olha onde nós estamos, hein? Não é esse momento cor-de-rosa, tira uma fotografia cor-de-rosa pequenininha e faz uma projeção que tudo vai muito bem. Não vai muito bem nada, tem um momentinho. Voo de galinha, lembre-se de voo de galinha. José Márcio Camargo, impasse sobre compensação da desoneração se aprofunda. Comentário José Márcio Camargo. Impasse sobre compensação da desoneração se aprofunda. E outro títulozinho do Estadão, limite do arcabouço para todas as despesas está amadurecendo no governo, diz número 2 de Haddad. No podcast tem uma análise do Andreasa com o seguinte título, que é verdadeiro, infelizmente. O Brasil queimando e Brasília correndo por dinheiro. Tem ligação esse dinheiro que Brasília está correndo para compensar a desoneração. Lula promete autoridade climática há quase 2 anos, mas plano não saiu do papel. Está aqui no Estadão, há quase 2 anos. Efeito Toffoli. Manja isso, que eu acho uma das maiores atrocidades que está acontecendo conosco brasileiros. Efeito Toffoli. Anulação de provas gera corrida de delatores da Lava Jato para derrubar multas e acordos. Quer dizer, delator, delatado, muitos devolveram o dinheiro, muitos pagaram a multa, revelaram que tiveram participação, reconheceram a culpa, etc, etc. Vem o Toffoli, anula as provas, o cara disse, provas anuladas?
eu não devo mais nada. Pelo contrário, quero meu dinheiro de volta. Quer dizer, esse pessoal, pode ser que haja alguém inocente no meio, mas é difícil, muito difícil. Esse pessoal que garfou o dinheiro público, que a Operação Lava Jato provou e comprovou, está sendo beneficiado por algo que um ministro, numa atitude única e pessoal, mas que tem valor pelo STF, né? Ele identificou as provas como erradas. E aí desaba todo um edifício. As penas, então, foram para as calendas, mas o dinheiro ser devolvido das multas e do que eles restituíram ao Tesouro, o que eles pagaram, enfim, pelos crimes que cometeram, né, pelos deslizes que alguns cometeram, para não dizer crime para todo mundo, enfim, nós vamos devolver a esse pessoal. O dinheiro está sendo devolvido. Eles foram condenados em todas as instâncias. Isso foi julgado em todas as instâncias. Depois que apareceu, teve um erro formal aqui, devia ter sido julgado aqui, foi julgado ali, Sérgio Moro, não sei o que e tal. Ninguém diz que eles são inocentes. Ninguém diz que o Lula foi inocentado. Só ele mesmo. O projeto, o processo, as provas foram anuladas por erros formais. E aí o pessoal avança e pega o dinheiro de volta. Marçal ao Estadão. Torço para que Lula dê certo e vou precisar da sua ajuda. Esse tá certo que ganhou a eleição. Agora ele diz que vai fazer um culto para pedir, olha que sacanagem, pedir pelo Malafaia. E ele diz, não é sacanagem, pedir pelo Malafaia. Deixa eu ver aqui embaixo mais. Qual o melhor queijo coalho? Corinthians é persistente, bate Juventude no minuto final e vai à semi da Copa Brasil. Essa coisa de minuto final é uma coisa corintiana. História de Israel é contada e analisada com um novo livro. Leia trecho exclusivo. A obra resume séculos de processos que explicam a formação do território. Tem a morte aqui no estado. New York Times tem uma reportagem, quer ver? Só para a gente perceber aonde o mundo está. Ele é conhecido como Ivan o Troll. Suas armas, fabricadas em impressoras 3D, viralizaram. Quer dizer, tem gente, a gente já sabia, aqui tem uma foto das armas, fabricando armas em 3D. Esperança para a democracia na Venezuela enfraquece com Gonçalves no exílio. E que mais? Lula descumpre promessa e entra de cabeça em disputa. Está na hora em disputa. Nós estamos sendo assistidos aqui no Canadá pelos trabalhos técnicos do Cássio Emerick. Eu queria pedir desculpas pelos problemas que nós estamos tendo. Segunda-feira vamos voltar a transmitir de São Paulo, muito provavelmente sem nenhum problema, só se a secura afetar as ondas da internet, etc. Espero que não. Então, cafezinho reúne pessoal que já tomou café. É de hoje. O cafezinho é do pessoal de hoje. Quem acompanha hoje o Jornal do Boris. Muito obrigado pela companhia e muito obrigado para o pessoal todo pela compreensão das vicissitudes técnicas que nós estamos atravessando. Guilmar Cavalcante, Roger Amaral, Edson Almeida, João Otávio, Elisete da Silva, Elaine Lopes,
Doris Dutra, Janete Garnia, Juliano Guedes, Vilas Novaes, Antônio Pinheiro, Eufrida Santos e Sônia Cristina. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã é sexta-feira. Vamos pedir ao Todo-Poderoso, porque não tem mais para quem pedir, que dê uma ajuda ao Brasil, que assuma o comando desse país. Mas, enquanto isso, é preciso passar o país a limpo. Bom dia.